será que pensamento negativo é uma forma de pecar contra Deus? E se existe o pensamento negativo como pecado, existe uma virtude que o combate? Falaremos sobre isso nesse vídeo. Olá, aprendiz! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo certo por aí? No vídeo de hoje falaremos com os melancólicos. Meus queridos melancólicos, quais são as suas principais inclinações ao mal? Sabe os 7 pecados capitais? Então, em relação a esses 7 pecados capitais, quais são aqueles que você tem uma tendência mais forte, uma tendência impulsiva, quase incontrolável? Sabendo quais são essas tendências, a gente já vai trazer as virtudes que as combatem, ok? Então esse vídeo vai ser muito sério, muito profundo. Vou tentar tomar muito cuidado para que você consiga de fato compreender tudo que eu vou falar aqui com você, tá? Respira fundo comigo, não vamos nos sentir ofendidos, pelo contrário, vamos nos sentir esperançosos de enxergar aquela nossa tendência natural a determinado pecado como uma forma de encontrar o antídoto daquilo, a virtude combatente. Vamos lá? Antes de eu te contar quais são os 2 maiores pecados em relação aos 7 pecados capitais, tá? Quais são os 2 maiores pecados do melancólico? Eu quero que você, que é melancólico ou que gosta de temperamentos, me conte aqui embaixo qual que você acha que são os 2 maiores pecados do melancólico. Vamos ver quem vai descobrir. Tem um que é bem fácil. O outro, que é o primeiro que eu vou falar pra vocês, não é tão fácil assim. Porque é toda uma construção de raciocínio pra eu conseguir te explicar ele. Tá? Coloca aqui embaixo. E você que é melancólico, assiste esse vídeo com muita atenção, com a cabeça aberta, na medida do possível. Eu sei que é difícil isso pra você, mas com a cabeça aberta, vamos trabalhar o racional por trás desses pecados, tá? Eu vou te explicar tudo certinho. Ou se você não é melancólico, compartilha esse vídeo com o melancólico, assiste aqui comigo, para que você possa talvez ajudar um melancólico que você convive, seu filho, seu marido, sua esposa, seu amigo, seu pai, sua mãe, enfim. Você pode apresentar ao melancólico as virtudes, não vai falar que ele tá pecando, que ele tem tendências a certos pecados, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Então, os principais pecados do melancólico, vamos começar com a soberba. Mari, soberba, o melancólico é super inseguro. Justamente, a insegurança, ela surge da soberba, do orgulho, da vaidade, mesma coisa, tá? A insegurança surge da dificuldade de encontrar dentro dele ali a humildade. Então é certo que para o colérico, por exemplo, a soberba, que também é uma tendência natural do colérico, ela leva à autoconfiança, ela tem como consequência uma autoconfiança talvez exagerada ali. Agora, no melancólico, ao contrário, a soberba leva à insegurança, a sensação de incapacidade, e isso acaba gerando o quê? Tristeza, melancolia, pessimismo. E esse pessimismo leva ao desânimo. Então, é o mesmo pecado, soberba, orgulho e vaidade, né? Que para o colérico leva talvez à proatividade de executar, porque ele acredita que ele pode conseguir. Muito, ele acredita de forma exagerada, ele passa do ponto e, portanto, vira um pecado, soberba, vaidade. E no caso do melancólico, a soberba, ela passa do ponto no sentido negativo, porque ele se sente inseguro, incapaz de executar determinada atividade ali, ou de ser determinado papel dentro da vida dele. E aí, ele gera ali uma tristeza por essa constatação da insegurança, da incapacidade. Porém, a virtude a ser construída ali para que ele combata essa soberba é justamente a humildade. E a virtude para combater a insegurança, a sensação de incapacidade que gera tristeza no melancólico é justamente a humildade. Então, para que o melancólico ele consiga viver, ele vai precisar olhar para as inseguranças geradas em determinadas situações da vida dele e ser humilde o suficiente para dizer: não vai ficar perfeito. Eu não vou deixar de ter medo de fazer. Eu não vou conseguir chegar ao meu 100%. E tá tudo bem. Tá tudo bem, eu vou fazer mesmo assim. Porque se eu não fizer e eu ficar alimentando essa insegurança todos os dias, a única coisa que eu vou conseguir é desânimo, apatia.
Então veja que aqui a gente tem um pecado da soberba que se desmembra em várias consequências negativas para o melancólico: tristeza, pessimismo, desânimo, apatia. Então, é algo que precisa ser resolvido através da virtude da humildade. Muitas vezes a gente não enxerga a insegurança dessa forma. A gente vê a insegurança como, ai, coitadinho, nossa, ele é tímido, ele é muito na dele, ele é retraído, coitadinho, ele tem vergonha. Mas não, a insegurança, ela é uma soberba. É uma vontade de ser o melhor em todos os lugares. É uma vontade que o que o outro vai pensar de mim é uma preocupação minha. Porque eu quero que ele pense que eu sou o melhor. E aí, quando ele vê que eu não sou o melhor, ou a possibilidade dele ver que eu não sou o melhor, me incomoda. A insegurança, ela surge da soberba, do pecado da soberba. Portanto, combater a insegurança no melancólico significa ser uma pessoa de fato humilde. Não é parecer humilde, porque está falando assim, eu não vou fazer. O que é a humildade de fato? A humildade é entender que você não vai ser perfeito sempre. Você não vai ser perfeito nunca, porque existe alguém que de fato é perfeito, que é Deus, não é você. Então a humildade é você realmente entender isso, ok? E também, para trazer uma outra virtude aqui que é importante para a gente entender em relação aos desdobramentos da soberba para o melancólico, eu quero te lembrar da paciência, tá? A paciência é uma virtude de quem aprende a sofrer de forma madura. Então pensa num bebê. Um bebê, ele chora porque ele não está emocionalmente amadurecido, certo? Ele não sabe falar também, mas ele não está emocionalmente amadurecido. Então, ao menor sinal de fome, ele chora. A gente, quando a gente tem ali um sentimento de tristeza, se a gente não está emocionalmente amadurecido, a gente já parte para o pessimismo. A gente já parte para a visão negativa sobre aquele sentimento, aquela circunstância ruim. Agora, quando a gente amadurece, entende que a gente conquista a paciência, o amadurecimento é algo que faz a gente conquistar a paciência, a gente aprende a sofrer de forma madura, de fato, de forma em que eu sei que eu preciso passar por esse sofrimento para que eu aprenda alguma coisa lá no final. Então, vejam que aqui eu tentei construir todo um raciocínio com vocês melancólicos. De onde vem a insegurança? De onde vem a tristeza? Que são as consequências que vocês sentem no dia a dia. Ela vem do pecado da soberba. Como combater isso? Humildade e paciência, tá? Essas são as buscas constantes de vocês. Humildade e paciência. Mas segundo maior pecado, maior tendência de pecado do melancólico, não poderia deixar de ser a inveja. O melancólico também precisa lidar com um negocinho chamado inveja. Toda essa sequência de vídeos aqui para vocês sobre os pecados e virtudes de cada um dos temperamentos surgiu por conta de um comentário de uma melancólica. Ela me deu essa ideia, né? Porque ela falava assim, Mari, eu tenho dificuldade de respeitar qualquer tipo de autoridade acima de mim. E aí eu comecei a pensar, qual que é o pecado que está relacionado nessa situação? É o pecado da inveja. Quando você não consegue respeitar uma autoridade acima de você, você começa a entender que se ela não tem autoridade, se ela não está de fato acima de você, você não consegue dar esse poder a ela, é porque você queria estar no lugar dela. Então eu até respondi de uma outra forma para ela, trazendo o pecado da soberba e tudo mais, mas depois analisando exatamente os 7 pecados e separando eles de acordo com os temperamentos, eu entendi que essa dificuldade de lidar e aceitar a autoridade de uma outra pessoa é causada pela inveja, tá? A inveja também causa algo no melancólico que é extremamente negativo, que é o que ferra a cabeça do melancólico. Sabe o que é? Comparação.
A palavrinha comparação para o melancólico é destruidora. Porque uma vez que ele se compara a outras pessoas, ele se trava completamente. A comparação negativa com as outras pessoas, que hoje está tão fácil de ser feito, uma vez que a gente tem o Instagram ali, onde você pode se comparar com a vida de pessoas completamente diferentes de você, que vivem realidades completamente diferentes, histórias completamente diferentes, faz com que o melancólico, ele, seja muito injusto com ele mesmo, e 2, trave completamente, pare de fazer o que tem que ser feito. Essa comparação negativa para o melancólico, então, gera procrastinação. Ele deixa de fazer porque ele olha para o lado e fala, nossa, a grama do vizinho é muito mais verde que a minha, por que eu vou começar? Por que eu vou tentar? Não vale a pena? Não vou não, vou não. E aí ele vai só se entupindo de comparação, de pensamento negativo, gerando cada vez mais tristeza, entrando ali numa bola de neve que ele não consegue encontrar a saída. Então, melancólico, presta muita atenção no que eu vou te contar, no que eu vou te falar agora, no conselho que eu vou te dar. Pega as suas redes sociais, analisa exatamente o que te ajuda, o que te inspira a ser uma pessoa melhor e corta pela raiz tudo o que te faz se comparar. E aqui eu tô colocando ídolos, acompanhar pessoas famosas, fofocas, erro para o melancólico. Nossa, é pra ferrar com a cabeça dele mais ainda. Acompanhar pessoas que têm uma realidade totalmente diferente da sua, que estão sempre viajando, que estão sempre... Sabe umas coisas assim que você acha que a vida dela ali é aquelas mil maravilhas, mas na verdade não é? Então, presta atenção, melancólico. Você não consegue aprender a conviver com isso. Você não vai conseguir gerar uma comparação positiva, uma inspiração em relação a isso. Porque também um terceiro pecado aqui que o melancólico ele conversa muito é a avareza. Então, muito cuidado com essas coisas materiais que podem saltar aos olhos aí do melancólico e achar que aquilo representa algum tipo de resultado na vida daquela pessoa, mas ele não consegue de fato enxergar o que foi construído para chegar naquele resultado que é só material no final das contas. Entenda que existe uma construção para chegar naquele resultado material, existe uma construção pessoal, profissional, de estudos, espiritual, sendo evoluída ali, né? Construída de fato. E o melancólico às vezes fica ali preso na secura do material, certo? Então, muito cuidado. Corta pela raiz. Jornal já é pessimista, midiaticamente ele é feito para trazer notícias que vão te falar, nossa. Então, não assista jornal, não consuma fofoca, não consuma a vida de pessoas que não, de fato, tragam o melhor de você, te inspirem a ser uma pessoa melhor. Combinado? E aí, combater a inveja pela caridade. Melancólicos precisam aprender a gerar caridade na vida deles. Como? Compaixão e apoio aos outros. Essa caridade, ela pode ser transmitida através de ações sociais mesmo, né, para pessoas que estão precisando, mas também no dia a dia, eu gosto de olhar muito para o nosso dia a dia. Você como uma mãe melancólica, por exemplo, tenha mais paciência com as outras pessoas ao seu lado, tenha mais compaixão. Entenda que nem todo mundo pensa como você, que nem todo mundo faz da mesma forma que você, da forma perfeita que você faz. Então, tenha compaixão com os outros à sua volta. Quando algo te irritar muito, ai meu Deus, aquela pessoa é muito sem noção, aquela pessoa não sabe o que está fazendo com a vida dela, ela me irrita muito. É muito comum isso do melancólico. Tenta respirar fundo e trazer a caridade, trazer a ideia de calçar o sapato daquela outra pessoa e entender que ela é assim, vai fazer o quê? Tá? Então, temos que pecados, soberba, orgulho, vaidade, que gera tristeza, desânimo por causa da insegurança. Como combater? Humildade e paciência. Segundo pecado do melancólico, inveja. Como combater? Caridade, compaixão às outras pessoas. Faça isso de forma intencional na sua vida, tá?
Entenda que eu estou sendo caridosa aqui. Não é? A gente acha, né, que as virtudes, elas precisam surgir de uma forma natural. Eu preciso ser boa, mas eu preciso ser naturalmente boa. Eu preciso ser caridosa, mas eu preciso ser naturalmente caridosa. Eu não posso fazer com segundas intenções. O problema é que isso não existe na vida. A segunda intenção é justamente ser intencional, tá? Porque senão você não vai construir virtudes. As virtudes, elas não são naturais. O natural é o pecado. O natural é a inclinação ao ruim. Porque somos frutos de um pecado original, nós temos o pecado original aqui dentro da gente. Para ser bom, para ser caridoso, para ser se dominar, para ser humilde, para não ser invejoso, para ter mais paciência, você vai precisar construir tudo isso. Isso é muito legal de entender, muito legal mesmo. Porque é uma virada de chave que faz você perceber que o natural é você ser mal. Isso desde criança, tá? Crianças têm a natureza inclinada ao mal. E você vai precisar, como pai, como responsável por aquela criança, ensinar o bem. Legal, né? É muito bom a gente ter contato com a verdade, porque a verdade nos abre os olhos e faz com que a gente possa, de fato, construir a vida que a gente quer, que a gente merece, que a gente busca. Combinado? Se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar no link aqui da descrição, na descrição, um link que eu te levo para um curso onde você descobre qual é o seu temperamento ou aprende a descobrir o temperamento de outras pessoas. E também eu te ajudo a estudar melhor, a se concentrar melhor, a como completar um estudo ali que seja eficiente, usando o seu temperamento. Da mesma forma, eu te ajudo a se organizar melhor usando o seu temperamento. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijão e até o próximo.